Sabe aquele ditado que diz que existem pessoas que são âncoras e pessoas que são águias? As pessoas âncoras são aquelas que vivem sem tomar decisões, vivem reclamando, vivem estagnadas. E já as águias se desafiam a voar, se desafiam a ir em busca de uma vida melhor. Eu decidi que eu não queria mais ser âncora. Na verdade, eu nem sei se eu fui âncora já alguma vez, mas eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Eu decido a minha vida. Fazer isso foi muito desafiador, porque eu precisei aprender a dizer muitos nãos, colocar limites e abandonar hábitos que não estavam me levando pra frente. Pelo contrário, me mantinham na minha bolha, fazendo mais do mesmo. E o primeiro hábito que eu dei adeus foi de consumir bebida alcoólica. Eu usava a bebida alcoólica como uma recompensa no meu dia a dia. Tipo, tive um dia difícil, então vou tomar um vinho pra relaxar. Ou então, chegou sexta-feira, vamos tomar uma cervejinha pra comemorar, sabe? E a realidade é que o álcool é tão prejudicial pro corpo quanto o tabaco. O álcool ainda pode causar ansiedade, problema no fígado, problema no coração, no sistema digestivo e muito mais. Parar de beber foi muito importante pro meu processo de emagrecimento, para regular o meu sono, e sem contar que a ressaca depois dos 30 dura 3 dias e deixa a gente de cama, então ninguém merece, né? Eu também aprendi a tomar mais cuidado com os conteúdos que eu tava consumindo, tanto na internet, na TV, podcasts e tudo mais. Pra tu ter uma ideia, eu ainda gosto, mas eu ouvia bastante aqueles podcasts de true crime, mas eu percebi que isso tava me gerando muita ansiedade. Eu ficava com medo de ficar sozinha em casa, eu ficava com medo de sair na rua, eu ficava com medo de que algo fosse acontecer com alguém que eu gosto. Então eu vi que ouvir esse tipo de conteúdo tava me gerando muita ansiedade, muito medo, e eu tava vibrando nessa energia. Então eu parei de consumir esse tipo de conteúdo. É mais ou menos que nem aqueles jornais sensacionalistas, sabe? Que passa o dia inteiro ali mostrando tragédia pra gente. Não tem por que a gente consumir esse tipo de conteúdo. E eu também parei de consumir conteúdos de pessoas que fazem com que eu me compare e que eu me sinta mal. Então eu decidi usar esse tempo livre para fazer coisas que façam com que eu me sinta bem. Então eu tento me desenvolver mais como pessoa, como profissional, faço meu Duolingo, leio bastante também. E nem que eu assista séries e filmes bobinhos, mas aí eu sei que pelo menos eles não estão me deixando mais pesada, mais incomodada, mais ansiosa. E isso ajuda bastante. Ainda falando sobre conteúdo e redes sociais, eu decidi limitar bastante, diminuir bastante o meu uso de telas. Na verdade, atualmente eu tenho usado as redes sociais mais ou menos em torno de 2 horas por dia, mesmo trabalhando com a criação de conteúdo. Isso porque eu uso as redes sociais para fazer o meu trabalho. Então eu não fico vendo fofoca de celebridade, vendo a vida dos outros, discutindo polêmica. Eu fujo desse tipo de coisa. Afinal, eu tô focada em viver a minha vida, e isso já me consome tempo suficiente. Então eu não vou perder o meu tempo, que é o meu recurso mais valioso, vendo a vida de outras pessoas ou discutindo coisinhas na internet que não vão levar a lugar nenhum. Eu também parei com a síndrome de Gabriela. Já ouviu aquela frase, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, ou algo mais ou menos nesse sentido? Pois então, eu também achava que era dessa forma, que a gente nascia de um jeito e a gente era fadado a aceitar quem era. Mas eu descobri que não é bem assim. Nós, seres humanos, somos seres flexíveis, seres moldáveis. E a minha história com a corrida é justamente esse exemplo. Eu nunca corri, eu não conseguia correr nem 200 metros. E eu já tava muito ofegante, me sentindo mal, me baixava a pressão. E hoje em dia eu consigo correr 16 quilômetros e tô treinando pra correr 20. Então, assim, é algo que se a gente treinar, se a gente se dedicar e se a gente alimentar essa sementinha, né, a gente consegue fazer ela florescer, mas precisa de muita dedicação. Outro hábito que eu abandonei, achar que eu sou uma vítima. Sabe quando acontece algo e a gente fica dizendo, mas por que isso foi acontecer comigo? Mas só podia acontecer comigo. Eu também tinha esse tipo de pensamento, eu também tinha esse tipo de atitude. E isso é se fazer de vítima, ou seja, colocar a culpa de uma situação ou de um problema, sei lá, no destino, no universo, em quem quer que seja, menos na gente mesmo. Mas na realidade, a maioria das situações complicadas que a gente passa no nosso dia a dia não são de fato um problema. Podem ser difíceis, podem ser desafiadoras, podem ser complicadas, mas não são um problema de verdade. Problema é quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente descobre uma doença, ou como aconteceu ano passado aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes, né, que deixaram muita gente desabrigada, muita gente perdeu a vida. Isso sim são exemplos de problemas reais. Agora, as situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia não são problemas. São situações desconfortáveis e a gente precisa aprender na prática como resolver elas da melhor maneira possível. E o sexto e último hábito, que inclusive é um que eu venho trabalhando diariamente, é não me cobrar tanto. Pra mim, particularmente, esse é um desafio diário e eu tento todos os dias dar o meu melhor.
melhor. Ainda não consegui abandonar 100% desse hábito, mas eu tô indo pelo caminho certo. Eu tava em um ponto onde qualquer coisa era motivo pra eu me menosprezar, me criticar e me colocar pra baixo, coisas que eu não faria nem com um inimigo. Então eu era uma pessoa totalmente inflexível comigo mesma, e eu tava sempre pronta pra qualquer deslize ser a primeira pessoa a apontar o dedo na minha própria cara e me criticar. Eu tenho aprendido diariamente a ser mais generosa comigo, a entender que eu não preciso ficar em estado de alerta o tempo todo, sendo perfeita o tempo todo, e que eu sou só uma humana passando por um processo. E na verdade, a vida é isso. A vida é um processo. Tem dias bons, tem dias ruins, tem acertos, tem erros, e o importante é seguir fazendo, tentando dar o nosso melhor a cada dia e a cada passo que a gente der. E sem dúvidas, não levar esses hábitos comigo me ajudaram a evoluir bastante, tanto na vida pessoal como na profissional. E eu espero de coração que esse vídeo de alguma forma possa te inspirar ou te trazer algum insight, uma provocação para mudança. Se tu gostou desse conteúdo e quer assistir mais, se inscreve aqui no canal. Também deixa um like aqui nesse vídeo para eu saber que tu gostou. E se tu quer me acompanhar mais de pertinho, acompanhar minha rotina, o meu dia a dia, me segue lá no Instagram, que é @polianadeaguiar. E eu vou adorar te receber por lá. Até logo!